Tudo bem? Glória a Deus. Vamos ler a palavra, já que vocês estão de pé. Estamos de pé, na verdade. Vamos ler uma palavra bem conhecida. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Uma passagem muito conhecida de todos nós. Grata a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, de pé, né, irmã Eunice? Deus é bom, tem nos sustentado, tem nos dado força, graça, e por isso nós estamos aqui. A palavra do Senhor diz assim: o filho da viúva de Naim. Pouco depois, ele seguiu viagem para a cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único da sua viúva, de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, algumas traduções falam esquife, e os pararam os que levavam. E ele disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo tomou conta de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Senhor, estamos diante da Tua palavra e está a Tua igreja aqui nesta noite reunida no poder do Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua graça tem nos alcançado e tem nos colocado de pé. E nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de ter um lugar para Te adorar. Uma casa, Senhor, para entrar de cabeça erguida e falar contigo e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, nesta hora, diante desta palavra que o Senhor queimou no meu coração. Vem me ajudar, Espírito Santo, que a Tua igreja venha entender o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor cuida de nós. Fica conosco e recebe, Senhor, a glorificação, a exaltação desse lugar. E que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Podeis assentar, amados irmãos. Eu quero começar agradecendo, né, por essa oportunidade da pastora Giane de me estar aqui. Sempre quando eu digo... Obrigada, irmão Rodolfo. É sempre muita responsabilidade estar aqui, é melhor estar aí. Né, Ju? Mas Deus sabe de todas as coisas. E interessante que esta palavra, que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, nasceu no meu coração há umas 2 ou 3 semanas atrás. O Senhor plantou esta palavra no meu coração. Irmãs, se eu colocar um tema nesta palavra, eu colocaria assim, linguagem do choro. Choramos. E muitas vezes brigamos conosco mesmo porque nós estamos chorando. Então, esse é o caminho nesta noite desta palavra. E eu estava... Gente, nós estamos vivendo numa... Isso, meu irmão, toca para o povo animar um pouquinho. A gente está vivendo uma época muito difícil, vocês concordam? Uma época de batalha espiritual, muitas guerras, muitas coisas têm acontecido. E nós, de alguma forma, somos afetados, não tem como. E há uns dias atrás, meu Deus, de repente me bateu uma angústia, uma tristeza, uma vontade de ir para a caverna, que nem Elias. Ficar lá dentro, escondida, e comecei a chorar. E aí, de repente, eu comecei a me culpar por estar assim. Por que eu estou assim? Eu fiz como Davi. Oh, minha alma, por que se perturba dentro de mim? Por que você está assim? E o Senhor me fez entender e mostrou todo o meu percurso, toda a minha história, tudo que eu já passei. E o Senhor me dizia: pode chorar. Pode chorar.
Você não vai ficar chorando o tempo todo, mas nesse período agora pode chorar. Entendeu? Porque muitas vezes nós reclamamos o nosso choro. Nós somos preconceituosos conosco mesmo. Lembra da história desde pequeno, os pais sempre diziam assim, principalmente para os meninos: homem não chora, não pode chorar. Às vezes a gente tem vergonha, né, de chorar perto dos outros, segura no máximo, e não queremos chorar. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para dizer que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe das nossas lágrimas. E Ele sabe do motivo que nos faz chorar. E que faz bem chorar. Às vezes, quando vai num profissional da saúde, ele fala: por que você está chorando? Ou muitas vezes, essa semana, ainda dentro disso, eu ouvi alguém ministrando e dizendo assim: quem tem presença não chora. Quem crente que é cheio de Deus não chora de tristeza. Eu falei: mas como é assim? Chora ou não chora, pastor? Chora. Chora ou não chora, igreja? Não tem dia que dá vontade de entrar na caverna e ficar lá escondidinho? E falar: Senhor, eu não quero ver ninguém. Eu estou muito triste. Às vezes acontece isso. E o Senhor nos dá tanta graça que a gente chega na igreja sorrindo. Sorrindo. Por quê? Porque nós temos dentro de nós algo que o mundo não tem: paz. Paz não é ausência de guerra. Paz, dentro da guerra, sentir esta paz. Mesmo que as nossas atitudes muitas vezes, ou até mesmo a nossa forma de ser, queira nos frustrar. Mas nós sabemos que nós temos paz. Porque se nós não tivéssemos paz, não estaríamos aqui. Estaríamos desesperados como muitos. Como alguém que eu ouvi dizer hoje para mim: eu dei um presente para alguém e a pessoa se enforcou com o presente que eu dei. Sabe esses echarp, Ju? Acho que eu dei de presente e a pessoa se enforcou com ele. Eu estou com a consciência pesada, porque era um presente. Este é o mundo que nós estamos vivendo, igreja. Por trás aí dos bastidores, tem muito mais coisas do que você nem consegue imaginar. Por isso eu digo para você nesta noite, como somos privilegiados pelo Senhor, de estarmos na sua casa. Isso não tem preço. Isso não se compra com dinheiro. Esse privilégio de vir à casa do Senhor. E poder saber que, como eu disse, há momentos que ficamos angustiados. Mas o Senhor no momento certo nos tira do momento de angústia. Por isso que eu li esse texto. Porque esta mulher perdeu o que era mais precioso que ela tinha: seu filho. Ela já tinha sofrido uma perda: seu esposo, porque ela era viúva. E a Bíblia diz que o percurso foi o mesmo, né? Levou o esposo e agora está levando o filho. E naquela época, a viúva não tinha vida própria como muitas têm hoje. Era dependente do seu esposo. Lembra da viúva lá? Que seu esposo morreu e os credores queriam levar os seus filhos como pagamento da dívida. E esta mulher agora vai enterrar o seu único filho. Não sabemos do que ele faleceu. É tão espiritual. Quando nós lemos essas coisas na Bíblia, porque dá para entender assim: por que será que esse moço morreu? Será que ele era doente? Era deficiente? O que aconteceu? Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é: muitas vezes nós perdemos para ganhar. Parece que perdemos. Mas o importante é saber que a nossa confiança no Senhor jamais pode vacilar. O moço doente, para ela era natural.
Quantas vezes você ouviu alguém gritando por socorro na Bíblia, pedindo para Jesus: tem misericórdia de mim, socorre a mulher cananeia, minha filha, o cego Bartimeu, tem misericórdia de mim. Para esta mulher, era a coisa mais normal do mundo, aquele sofrimento para ela. Perdi meu marido, agora estou perdendo meu filho. Irmãos, eu fui, há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, não sei se os irmãos lembram, quando estava tendo aquela greve dos caminhoneiros, estava um alvoroço em todas as cidades, tudo paralisado, tudo parado, aqueles buzinaços, filas nos postos de gasolina, todo mundo desesperado. E eu precisei ir no cemitério, porque eu precisava pegar um número de um túmulo lá, da minha família. E meu esposo estava junto comigo naquele dia. E nós procuramos, porque lá é muito grande e não conseguimos achar. Aí ele me deixou lá mais ou menos perto, e ele foi lá, na onde fica lá o escritório deles, para pedir uma ajuda. E eu parei e fiquei olhando aquilo sozinha. Aquela imensidão de cruz. Aquela imensidão. Aquele silêncio. E eu lá no meio. Falei, epa, parece que eu estou com medo. Sabe que estranho. Olhava assim, umas fotos de pessoas, outras. E um silêncio. E o Senhor me disse: está ouvindo lá fora? Você não consegue ouvir. Aqui é o mundo dos mortos. Aqui tem muitos sonhos. Muitos lutaram, muitos guerrearam e muitos desistiram. Agora é esse silêncio. Enquanto lá fora o povo está brigando, estão sem confiar em mim, tudo encerra aqui. E eu fiquei perplexa. Igreja, faça essa experiência um dia. Vai no cemitério, quando não tiver enterro, e fique olhando lá, para ver se isso te traz paz ou te traz agonia. Porque esse é o fim de todos nós. E tem muita gente achando que não, esquecendo que a nossa vida é muito frágil, tudo aqui é passageiro. Mas o instante que nós estamos aqui, podemos chorar, mas esta convicção que um dia nós estaremos com o Senhor, porque ali, como tinha muitos túmulos, com muitas histórias de família que vai lá achando que a pessoa está lá. Temos muita história que nós vamos lá também, e sabemos que lá só tem uma lembrança, porque as pessoas que morreram em Cristo não estão lá, estão na glória, esperando o dia do arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiros, os que morreram em Cristo. Tudo aqui é muito passageiro. O que difere é uma forma que acontece na sua vida e acontece na minha. As nossas escolhas muitas vezes traz para a gente algum benefício, algum prejuízo, que Deus não interfere. Entende, igreja? Por que Davi disse que ele viu os ímpios prosperar no seu caminho, e ele ficava muitas vezes pensando nisso, mas o Senhor dizia para ele: eles logo serão ceifados da terra. Nós não podemos olhar o ímpio prosperar e achar que Deus está sendo injusto conosco, porque eles não têm a paz, a alegria que nós temos, a esperança que nós temos, que um dia tudo isso vai passar. E aqui também passa. Quem já não passou por momentos de aflições terríveis, momento de angústia, momento de dor, e de repente você diz assim, como eu estava nesses dias: nossa, eu achei que eu estava totalmente curada. De repente, nossa, eu estou tão angustiada. Sabe, igreja, quando uma ferida não está curada e você mexe nela, o que acontece? Volta a doer. E muitas vezes Deus permite que essa ferida volte a doer, para a gente lembrar que nós somos 100% dependente de Deus.
quando essa mulher vai enterrar o seu filho, a Bíblia não diz aqui que ela pediu, que ela imaginava que o seu milagre ia acontecer. Só que se você ler o capítulo 7, você vai encontrar o Senhor Jesus entrando em Cafarnaum, encontrando-se com o centurião, que estava com o seu servo enfermo em casa. E alguém diz: Jesus, socorre ele, porque ele é um homem bom, ele construiu uma sinagoga, e ele está com o seu filho lá em casa, ou melhor, o seu criado em casa enfermo. Cura ele. E o Jesus para observar da onde estava vindo aquele pedido. E de repente, aquele homem diz ao Senhor: estou cortando aqui para a gente não ficar muito tempo no lugar, porque eu quero concluir o que eu quero dizer a vocês. E Jesus fala: eu vou lá, para dar saúde a esse moço. No Evangelho de Lucas diz que o próprio centurião, ele diz: não, Senhor, não precisa ir lá não, diga apenas uma palavra e o meu criado lá em casa vai sarar. E Jesus disse para ele: parabéns, nem em Israel eu encontrei tanta fé. E o moço foi curado. E quando eu medito nisso, eu entendo que a viúva de Naim recebeu o seu milagre de carona, porque ela o centurião deixou o coração de Jesus feliz. Porque a Bíblia diz que ele se alegrou tanto, que ele disse: sabe, todo aquele povo que viu tantos milagres acontecer, que viu o mar vermelho se abrir, que viu tantos milagres, o sol durante o dia com uma nuvem protegendo eles, que viram o maná, nem lá eu vi tanta fé como em você. E Jesus se alegra, e ele vem entrando em Cafarnaum. Igreja, sabe por que alguém é abençoado perto de você? É por causa da bênção que você alegrou o coração de Deus através da sua vida. E alguém é abençoado também por sua causa. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Jesus entra agora, saindo de Cafarnaum. Jesus entra na cidade de Naim e encontra o enterro. Aquela mulher pediu para Jesus curar o seu filho, ressuscitar? Não, porque ela já estava conformada. Ela já sabia que era o fim. Já enterrei o meu esposo. O que era para acontecer já poderia ter acontecido. Eu estava lá na minha casa velando com tanta gente, chorando. Agora é o último instante, que é um dos piores na vida de quem já perdeu alguém. Quando você fecha o caixão e leva para ser sepultado. Nesse caso aqui, ia aberto mesmo. A pessoa pálido, frio, sem vida. Como olhar para alguém assim e profetizar vida a essa pessoa? Como estar vivendo numa situação tão terrível e crer que Deus pode mudar a nossa história? É só para quem realmente conhece o Deus que serve. Porque tem muita gente desistindo na caminhada. Por quê? Porque no primeiro obstáculo já não tem mais força para continuar. Mas a palavra de Deus hoje é assim, ó: precisou ir para a caverna um pouquinho, vai para o deserto lá. Mas uma coisa eu quero dizer para ti: você não vai ficar lá. Deus vai te tirar de lá e você vai sair com o seu milagre na sua mão de lá. Não podemos nos conformar em ficar lá. E por amor, como é bom alegrar o coração de Deus. Como que eu consigo alegrar o coração de Deus, Cícero? Quando nós oramos, quando nós perdoamos, quando nós jejuamos, quando nós entendemos, quando nós obedecemos a sua palavra, nós alegramos o coração de Deus. E quando o coração de Deus está alegre, Ele fala: pede o que tu queres, pede,
e eu te darei. Como um pai amado. Mas a única coisa que Ele pede a nós, que sejamos obedientes a Ele, que é uma das características do ser humano mais terrível, é a obediência. Desde pequenininhos, desde Adão, temos dificuldade de obedecer, temos dificuldade em ouvir não. Como é ruim ouvir não muitas vezes, mas é necessário para o nosso bem, para o nosso crescimento. Aquilo que nós não estamos vendo agora, Deus está vendo amanhã. Porque Deus permite, primeiro, aquela mulher passar por toda aquela situação de humilhação. Primeiro todos dizem, lá vai ela, enterrou o marido, agora vai enterrar o filho. Olha, que situação é essa? Quantas vezes nós somos confrontados assim, de ser cristão e passa por tanta coisa. Profetiza a bênção na vida dos outros, mas está passando por isso. Mas o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Entenda isso, que é um período, é um propósito. E tenha certeza que se alguém está orando por você, a bênção dele vai respingar sobre a sua vida, e você vai ser abençoado, ou já está sendo abençoado. Porque Jesus entra alegre na cidade de Naim. Ele entra alegre demais. Porque alguém disse que tinha muita fé. Era um homem que nem era temente ao Deus do céu, mas ele teve tanta fé. Você acha que ele morava numa tapera para ele dizer, não sou digno que entre no meu telhado? Ele era um homem muito rico, de muitas posses. Ele morava provavelmente num palácio. E Jesus, com seus pés sujos do deserto, com as suas sandálias empoeiradas, ele disse, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra só. Jesus nem disse. Na Bíblia não diz o que Jesus disse. A Bíblia diz que no mesmo instante, Jesus visita o moço lá, e ele é instantaneamente curado. E Jesus se alegra. Quantos gostariam de alegrar o coração de Jesus hoje? O que nós podemos fazer para dizer, Senhor, eu quero alegrar o teu coração? Quantas vezes nós declaramos que Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Quando falamos do seu amor para alguém, quando contamos testemunhos de vitória, nós alegramos o coração de Deus. E Deus vai lá, e aquela bênção que você nem estava esperando, ela chega. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Que a bênção daquela viúva, eu entendo que dependeu da fé daquele centurião. Porque ela não pediu, mas Jesus chega e vê ela chorando e diz, não chores. Não chores. Eu ouvi essa semana alguém dando um testemunho, dizendo assim, que ela perdeu um filho. E 99% das pessoas que vai a um enterro, não tem palavra de conforto para dar a quem está ali. Porque tudo que você falar, vai ser pouco. Aí ela contou que ela lembra de uma irmã, que chegou diante dela, sentada perto do caixão do seu filho, ajoelhou, abraçou e disse, vamos chorar? Vamos chorar. Eu vim para chorar com você. Porque agora é momento de chorar. Não tem palavras a dizer. Entendeu? Dizer o que alguém que está enterrando seu filho. Ela pode entender depois. Mas ali ela, irmãos, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, meu irmão, meu esposo. Se vocês me perguntarem as pessoas que estavam lá, eu não consigo lembrar, pastor. As pessoas, eu sei que foi muita gente, mas você não consegue lembrar. Porque você está ali totalmente anestesiado. Você nem amanhã, no depois da manhã que você vai entender como que eu estava lá. Porque na hora você está nos braços do Pai. A sua ficha, como diz aí, não caiu ainda. E você está anestesiado. Então é isso que acontece.
Talvez aquela mulher, ela até viu Jesus vindo, mas ela disse: agora é tarde, meu filho já foi, já está gelado, já está frio. E Jesus disse para ela: não chores, não chores. Por que ele disse não chores? Porque ela ia voltar para casa sozinha, e ele ia confortá-la em casa. Até então eles não tinham milagres acontecido ainda, naqueles dias. Eles só conheciam os milagres da vida do profeta Eliseu, do profeta Elias. Jesus ainda não tinha ressuscitado ninguém. E Jesus toca naquele moço e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Você já imaginou a reação daquele povo, vendo Jesus dizer para ele: levanta, fica de pé, vai para casa com a sua mãe. Eu creio que ela estava anestesiada, porque ela estava sem entender que tamanho milagre tinha acontecido na sua vida. Você crê do tamanho do milagre que Deus tem para fazer na sua vida? Talvez você ache que é material, mas as coisas materiais são consequência das bênçãos espirituais que Deus tem para nos dar. A vida, vida no nosso ministério, vida na nossa família. Precisamos reviver. Passe pelo vale, mas reviva pelo amor de Deus. Porque a sua bênção precisa respingar na vida de alguém. Sem palavra, sem dizer nada, Deus vai agir na vida de alguém, porque você alegrou o coração de Deus. Mas a nossa angústia muitas vezes nos faz ter momentos de oscilação. Mas não se culpe por isso. Não se culpe, porque o Senhor vem vindo aí. O Senhor vem vindo aí. Quem que calculou o tempo que dele sair de Cafarnaum até chegar em Naim, dava o tempo certinho deles chegarem antes de sair da cidade, porque os mortos eram enterrados fora da cidade, e Jesus chega na hora certinha. Quem é o dono do tempo, igreja? Quem calcula o tempo? Esses dias eu estava tão cansada que eu tinha 4 horas para dormir, para ir trabalhar. Eu disse: Senhor, Tu és o Deus que faz com que a noite passe rápido para o vigília, mas que a noite demore para quem está cansado. Entendeu? Para mim que estou cansado, 4 horas vai demorar. Para o vigia que está lá em pé, parado, 12 horas vai voar. Porque o Senhor é o dono do tempo. E Ele faz umas coisas que ninguém consegue entender, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que essa mulher volta com seu filho. Você já imaginou as pessoas que a viu passando pela rua, levando seu filho? Imaginando ela voltando para casa sozinha? Imagina o coveiro lá com a sepultura aberta, lá esperando o morto chegar. Cadê? Eu preciso ir embora. Acho que ele está lá até hoje, né? Esperando o moço chegar. Porque Jesus tornou-a da vida. Sabe o que eu quero profetizar aqui nesta noite? Que o diabo, ele fica de plantão, esperando para rir da sua derrota, do seu fracasso. E muitas vezes Deus permite a gente ficar no vale, e o diabo fica assim: olha lá, prega, canta, ora, olha lá onde ela está. O Senhor disse: deixa ela lá um pouquinho, daqui a pouco ela sai de lá do casulo e volta novamente e entra em cena. É isso que Deus tem para a nossa vida aqui. Sabe Ezequias? Sabe qual foi o segredo de Ezequias quando ele recebeu a sentença de morte? Chorou, sim, ele chorou. Ele virou para a parede. O segredo foi virar para a parede. Tem hora na nossa vida que precisamos virar para a parede, porque é lá onde não tem ninguém. A parede fala de solidão, fala entre você e Deus. Então é lá na parede que Ezequias orou, dizendo: Senhor, lembra que eu fui fiel a Ti. Eu não quero morrer agora. Eu já acabei de receber uma sentença de morte.
Mas eu não quero morrer. Ainda não terminou o que o Senhor prometeu na minha vida. Só que por detrás disso tinha um profeta que já havia dado a sentença. Você acredita que Deus muda a história de profeta? Uma certa vez, há mais de 30 anos atrás, uma pessoa disse que minha mãe ia falecer em 2 meses. Minha mãe faleceu ano passado. Ela deu tudo para nós, quando a profeta falou que ela ia morrer. Ela pegou tudo que ela tinha em casa e falou: minha filha, pode levar para vocês. Pode levar. Eu não quero, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu falei: mas que negócio é esse? A senhora não vai morrer. E ela viveu aí mais 30 anos. Mas talvez o profeta, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Tem que entender que o mesmo profeta que fala que o Senhor manda ir, manda voltar. Muitas vezes recebemos profecias que aparentemente você fala: não pode ser. Ou pode ser. Às vezes Deus fala que vai punir. Deus não falou que ia punir a cidade de Nínive. Mas pela vida do profeta, Deus foi lá e reverteu porque o povo se humilhou. Quantas pessoas achando que Deus vai destruir. E Deus olha para o coração do homem e fala: ainda tem algo meu aí. Eu vou agir e vou trazer novamente a vida. Oh, como precisamos ser inteligentes, igreja do Senhor. Quantas pessoas dizendo assim: profeta falou e não aconteceu. Estamos vivendo numa era de crente tão incrédulos, que às vezes está pior do que as pessoas do mundo. Este homem, esse centurião nos mostra claramente que a sua fé era muito maior do que a vida de muitos que estavam com Jesus. Multidão, aqueles que iam atrás de Jesus só pela comida, pelo que Jesus dava a eles, mas não olhavam para o rosto de Jesus, somente para as mãos. Infelizmente, muitos estão assim, porque se nós colocássemos no nosso coração de olharmos realmente para o rosto de Jesus, não haveria oração repetitiva. Nós colocaria algo diante do Senhor uma vez e teria certeza que Ele ia responder, porque sairíamos desse foco e íamos para o altar para adorá-lo. Que é a adoração que faz a diferença na nossa vida. Mas como é difícil adorar. Como é difícil adorar. Onde vivemos numa sociedade que todo tempo alguém quer tirar a nossa paz. Ai, que bom seria se ficássemos na igreja o tempo todo, como a igreja primitiva. Era tudo em comum. Viviam juntos. Mas eu acho que até aí podia ser que acontecesse alguma coisa, viu? Porque somos seres humanos. Temos formas de pensar diferente. Não é verdade? Às vezes o que eu acho interessante você não acha. Estou pecando? Não. Apenas somos diferentes. Às vezes a pessoa não gosta da gente. Você fala assim: mas por quê? Não fui com a sua cara. O que eu posso fazer? A gente tenta ser. Mas muitas vezes as pessoas fazem um pré-conceito da gente. E o que a gente vai fazer? Ser igual a ele? Não, vamos continuar aquilo que nós somos, entendendo que a Bíblia diz que os fortes suportam os mais fracos. A Bíblia nos ensina isso. Quando a igreja acontece alguma coisa que vem sobre mim, eu acho que o meu inimigo está grande sobre mim. Ao contrário, se eu estou conseguindo ver, é porque eu, pela graça de Deus, estou acima dele. Então todos os ataques do inferno, do inimigo contra as nossas vidas, caia por terra hoje, no nome de Jesus. Mas não deixe de chorar na presença do Senhor. Esses dias mesmo eu estava ouvindo alguém dizer que a gente não traz mais lenço para a igreja. Num dos dias do nosso congresso aqui, eu sentada aqui, e o Senhor dizia assim: eu quero ver mulheres com maquiagem borrada. Pode maquiar para vir para a igreja, mas não vai embora maquiada, vai borrada. Deixa o rímel descer. Porque às vezes você fica assim.
segurando a lágrima aqui no cantinho do olho, com toda a classe, para não chorar. E é as nossas lágrimas que servem de mantimento para as nossas vidas de dia e de noite. É o nosso quebrantamento que Deus opera. Muitas vezes o Senhor permite a tristeza para a gente chorar. E quando você chora de tristeza, aí você entra na presença do Senhor facilmente, porque seu coração já está quebrantado. Então foi isso que aconteceu comigo. Através da angústia, da dor, da tristeza, eu fui dizer: Senhor, eu não quero ter essa sensação mais. Como assim? Você acha que você já está no céu, é? Não estou no céu ainda. Enquanto estivermos aqui nessa terra, teremos aflições, luta, angústia, dor. Mas o importante é não desistirmos. E não perdermos a nossa salvação. Não perdermos a nossa paz por nada deste mundo. Porque o Senhor é o Deus que conhece o nosso assentar, o nosso levantar. O Senhor conhece quando nós deitamos na nossa cama, que hora nós vamos levantar amanhã. Todos os dias, de segunda a sábado, eu acordo 5:30 da manhã, com muita gratidão ao meu Deus, porque já aconteceu dias que eu não consegui levantar, e eu tive que ligar e dizer: não consigo ir trabalhar, porque eu não estou bem. Como é ruim ficar em casa, sabendo que você está em casa, e você diz assim: eu queria tanto fazer faxina. Olha, eu estou trabalhando, eu queria estar em casa limpando minha casa. Quando eu estou em casa, eu queria estar trabalhando, porque se eu estou em casa é porque eu não estou bem. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. E eu vou encerrar aqui. Tenho muitas coisas aqui que o Senhor foi colocando ao meu coração. Como as horas já se foi, eu só quero concluir esta palavra dizendo que Deus, Ele vê as nossas lágrimas, o nosso choro. Deus conhece a aflição do nosso coração. E se você estiver vivendo por esse período de choro, de tristeza, de dor, não antecipe, não vá na casa de profeta. Olha o que Deus está dizendo aqui. Não vai correndo sair logo da onde Deus te colocou. Espera o tempo. Deus está trabalhando dentro desse período em que você está no vale, que você está no deserto. Deus está te observando. Rabachúria. Deus está te observando. Porque é muito fácil muitas vezes nós falarmos que nós suportamos a prova. Eu prego lindamente: passa pela prova dando glória a Deus, passa pela prova, amada irmã, não fica assim não. Mas a hora que a prova vem no meu lombo, como que eu me posiciono? Entendeu, igreja? Então, o vale, deserto, o vale de lágrima, é lugar onde Deus se revela a nós. Deus quer mostrar que nós somos muito frágil, e muitas vezes nós queremos ser super gigante. Deus quer nos mostrar que em todas as áreas da nossa vida há debilidades, que ninguém é melhor do que ninguém, mas que Ele nos ensina todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos ensinado a forma de ser. E se for necessário Ele interferir por você, intervir em teu favor, se for necessário Ele quebrar protocolos em teu favor, como Ele fez no caso da viúva. Não poderia tocar no esquife porque era considerado imundo, mas Ele tocou porque Ele ama. O seu amor é sobrenatural. Nós cantamos aqui: se eu chorar, vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. Nós cantamos aqui, as irmãs, quando chega a noite me dá vontade de chorar. Nós não cantamos aqui? Era uma confirmação desta palavra. Aí diz: o sonho não acabou. Não acabou. Juliana, o sonho não acabou. A circunstância fala que o sonho acabou. Lembra de José, vendido, traído pelos seus irmãos. Todo o sonho dele acabou. Mas teve um percurso a passar. Passa pelo percurso, Ana. Passa o percurso. Não atalha, não. Se for preciso chorar, chore.
Se você não tiver força para pedir, talvez alguém aqui hoje diz assim: eu não tenho força para pedir. Mas Deus vai colocar um centurião tão abençoado perto de você, que as bênçãos de Deus da vida dele vai respingar em você, e você vai ser abençoado também. Você crê nisso? Que muitas vezes não temos força mesmo, em nós mesmos não temos força. E nunca se fechou tanto cerco como nós estamos vivendo nesses dias. Alguém me disse essa semana: Deus está passando a peneira. Oh, peneira de Jeová. E a peneira não é fácil, não. Vocês já viram que sobra quando a gente peneira o trigo? Somos igreja ou não somos? Somos a noiva de Cristo ou não somos? Nós vamos morar no céu ou não vamos? Nós acreditamos que tudo que estamos passando aqui é Deus nos lapidando, porque lá no céu não entra de qualquer maneira. Lá no céu só entra quem é santo, santificado, separado das coisas do mundo. Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas existem outras coisas que nós podemos estar fazendo ou deixando de fazer, que é pecado tão quanto. Crucificamos tanto alguém e esquecemos que nós somos os maiores conhecedores da palavra de Deus, e que a Bíblia nos ensina o caminho da verdade. Nós estamos num grande desafio no nosso país, e eu só fico observando a atitude de muitos cristãos. Ao invés de falar, vai orar. Não deixa o diabo saber o que está no seu coração, não. Vai orar. Da baixúria. Não entra na roda para falar também o que está acontecendo. Não tome partido, diz o Senhor. Ora. Ora. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nada vai acontecer se não for permissão de Deus. Você sabia disso? Que Deus está no controle de todas as coisas. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Não adianta eu querer mudar o curso da história. Eu posso fazer a minha parte, mas dono da igreja é Jesus. Foi Ele que comprou na cruz. Foi Ele que sofreu até a sua última gota de sangue lá, para nos comprar. Você acha que Ele não está preocupado conosco? Com o nosso bem-estar aqui? Com o nosso futuro aqui? Se envolva com as coisas de Deus, igreja. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer de você aquilo que Ele já tem prometido há tanto tempo que faria, mas Ele ainda não conseguiu, porque nós não deixamos Ele fazer. Vamos nos posicionar diante do Senhor. Vamos cantar Quando Eu Chorar. Esse mesmo? Não canta como você sentiu. Vamos orar, igreja. Você pode colocar sobre os seus pés. Todas as vezes que essa é a palavra, e eu não sei se eu consegui ser clara no que eu quis passar para vocês nessa noite, mas todas as vezes que você estiver diante de uma situação que você tiver que chorar, chore. Faça como Neemias. Recebe a carta. É desastroso o que está escrito na carta. Já vou resolver? Não. Vou orar. Vou chorar. E depois eu vou me assentar. E vou ver o que Deus tem a fazer. Mas não pule fases da sua vida. Não saia correndo para resolver aquilo que Deus ainda não disse que é hora de resolver. Hoje, eu já estou bem mais leve, porque eu já entendi o propósito de Deus. Eu entendi que é na fraqueza que nós tiramos força. Eu entendi que nesses dias de angústia, Deus precisava me usar para ajudar alguém. Então é isso que Deus quer fazer com você. Quando você pensar que está fraco, aí você está forte, porque a sua fortaleza vem do Senhor. Você pode adorar Ele nesta noite. Você pode glorificar o nome dEle e dizer que pode adorar.
Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Deus, estamos aqui, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos ensina que somos tão dependentes de Ti. Senhor, somos tão limitados. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos só, desamparados, angustiados. Quantas vezes dissemos que fazemos tudo certo e as coisas dão errado. Quantas vezes não queremos chorar, Senhor, porque achamos que nós somos autossuficientes para passar esse deserto. Senhor, mas quero declarar nesta noite a minha dependência em Ti. Igreja amada, declara a sua dependência no Senhor. Passa pelo vale, passa por esta prova, mas o Senhor vai te tirar de lá mais forte, renovado, fortalecido. Você pode glorificar o Senhor. Tem um versículo para encerrar. Você pode colocar para mim, por favor, irmão Rafael? Gênesis capítulo 16, versículo 13. E nós vamos encerrar com esse versículo. O que Deus fala para uma mulher desesperada, por uma mulher que sai sem destino. Por quê? Deixa eu ver se é o 13. Esse é o 13? Não, 16, 13. Porque havia sido chutada para fora da sua casa. E o Senhor disse com ela, e eu fecho aqui com esta palavra. E ela chamou o nome do Senhor. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava Eli-Roi. Pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar. Não é esse versículo, amado. Vê para mim, é sobre Agar. Vamos rapidinho aqui, amado. Eu acho que não, ou é a tradução minha que é diferente. 16, 13. Deixa eu ver se é na minha tradução aqui. Que esse versículo me encantou nesta tarde. Quando Deus fala. É isso mesmo. É o finalzinho dele que ela diz assim. Não vi eu este lugar, aquele que me vê. Ela está dizendo aqui, eu estou aqui neste lugar. Agar dizendo, abandonada. O Senhor diz para ela, volta para casa. E ela diz aqui, eu não estou vendo mais este lugar. Eu estou vendo aquele que me vê. Que é o Senhor. Sabe, nesse deserto, o Senhor diz para você nesta noite, como Ele disse para ela, que você sinta assim, eu não vejo mais este lugar, eu vejo neste lugar, aquele que me vê, que é Deus. Deus, Ele nos vê, igreja. Deus, Ele nos vê. Tenha certeza disso. Que Deus, Ele contempla o teu coração e a tua vida. Saiba que isto muitas vezes traz para nós um peso muito grande. Porque esses dias eu estava aqui. E eu estava muito aflita. Num culto que eu entrei aqui, dobrei meu joelho, orei desesperada. Eu saí daqui, não sou de descer, fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu assustei com a irmã saindo. Falei, opa, ri para ela e saí. Quando eu estava saindo, ela disse, Roseli, volta aqui. Quando eu voltei, eu olhei para ela. Ela disse toda a angústia que eu estava sentindo aqui, ela disse para mim lá. Quando eu cheguei aqui, eu disse, o que eu fui fazer no banheiro? O que eu fui fazer no banheiro? Levar uma chinelada de Jeová. Entendeu, amados? Deus, Ele nos vê, Ele nos contempla em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Você pode levantar sua mão para o céu e glória. Mas vocês cantaram tão pouquinho. Achei que seria um Pentecoste, um poder da glória de Deus. Estou brincando. Eu sei que a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Passe pelo vale, chore, mas saia de lá, fortalecido. Volta para casa com o teu sonho de volta. É tão interessante que
Logo em seguida, Lucas nem consegue dizer o que o moço falou para a mãe. Não deu tempo, porque Jesus já foi perseguido ali, teve que fugir. Jesus operou o milagre, já teve que ir embora. Não deu para dar muita ênfase ao que aconteceu, porque Jesus operava milagre e era perseguido. Mas o importante ele fez, que foi devolver o sonho daquela mulher. Receba nesta noite o teu sonho de volta. Abrace o teu sonho novamente. Foi para isso que o Senhor te trouxe aqui. Aplauda ao Senhor Jesus. Podeis assentar, amados. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus.